Estamos de volta com o 3-1. Hoje o nosso entrevistado é o professor Silvio Meira, da Universidade Federal de Pernambuco, um dos criadores do Porto Digital do Recife. Participam dessa nossa conversa Eduardo Almeida, do jornal O Globo, e Guilherme Werneck, do Estadão.com.br. Nós vamos abrir este terceiro e último bloco com mais uma pergunta de telespectador. O que a tecnologia dos computadores pode trazer de benefício para os mais pobres? Ela já traz. Ela conecta, por exemplo, quase todo mundo no Brasil. Um celular é um computador de pequeno porte, pessoal. Na realidade, é um computador junto com rádio, junto com bateria, junto com um bocado de coisa, com fontes de energia própria, que conecta o Brasil inteiro quase hoje. É raro você ir a um lugar no Brasil onde não tem nem celulares, nem cobertura celular. Mas também, do ponto de vista da facilitação das transações de todos os tipos, como, por exemplo, um aumento de eficiência e eficácia radical de serviços públicos através de operações de governo eletrônico na previdência, na saúde, na educação, em coisas que são parte de políticas públicas em todos os níveis, que se não fosse por causa de informática como suporte sustentável dessas operações hoje, a gente não as teria no lugar, pura e simplesmente. E tem uma mudança também de cultura, né? Por exemplo, quando você começa a ter lan house na periferia, em São Paulo, lan house na favela aqui nas comunidades do Rio, você está mudando o eixo gravitacional da cultura. As né? estimativas falam de 120 mil lan house no Brasil, né? E isso acontece por quê? Porque você baixou o custo do computador e da conexão para botar na lan house de forma que a gente podia chamar de assustadora nessas últimas, sei lá, 2 décadas, né? 2 décadas atrás era impensável você dizer, vamos conectar pessoas com os custos que a gente tem agora. O primeiro computador que eu comprei na universidade custou 15 mil reais a dinheiro de hoje, para o computador pessoal. Hoje você compra um computador por 700 reais. Né? Estamos falando de 20 vezes menos ou mais de 20 vezes menos. Na hora que você possibilita essas conexões, você cria não só a possibilidade de disseminação de informação de uma forma muito mais radical, mas muito mais radicalmente do que isso, você cria a possibilidade de expressão por todos e a partir de todos os lugares de uma maneira muito mais intensa, muito mais participativa. Isso cria a voz da periferia, na expressão do Ronaldo Lemos e da Regina Casé, né? Quer dizer, é como se literalmente as possibilidades criativas, estando habilitadas e conectadas em muito mais lugares, criassem muito mais focos de inovação social, econômica, cultural, de todos os tipos na sociedade, inclusive educacional. Com a informática no dia a dia de todo mundo, você acha que as pessoas vão ter que saber não programar software, mas pelo menos entender como funciona, vai ser um conhecimento geral, qualquer criança vai ter uma noção de como funciona a programação de software? De uma forma ou de outra, até porque nós vamos ter que programar a chave da casa, que vai ser digital, nós vamos ter que programar o carro, que vai ter uma quantidade muito grande de coisas digitais. Você já vê carros hoje com painéis que você tira um negócio aqui, deixa um treco aqui, muda outro para lá e assim por diante. Nós todos vamos ter que ter um conjunto de habilidades de programação no médio prazo. E de uma maneira ou de outra, ou nós vamos aprender isso fora da escola, ou a escola vai se preparar para nos habilitar para esse tipo de capacidade. Só para não assustar a gente que não sabe matemática, a programação também é mais simples, né? Hoje em dia programar mas não é mais mexer com código e números. Programar tem uma interface gráfica para se programar claro, hoje em dia. Mas mais do que isso, veja, programar é uma atividade literária, de uma certa forma. Só que de uma literatura bastante específica. As linguagens de programação de computador são simplificações radicais da língua corrente que a gente usa para se comunicar. Quer dizer, o computador não consegue entender diretamente do ponto de vista de execução, a gente falando aqui e ele fazendo um negócio lá. Mas se você entender o que é um ponto e vírgula, o que é um se, faça isso, caso contrário, faça aquilo, e enquanto tal coisa for verdadeira ou falsa, faça essa outra coisa aqui, com essas 3 construções linguísticas absolutamente elementares, você pode fazer qualquer programa de computador. É disso que a gente está falando. A questão é que, como isso não é explicado para as pessoas, e não é explicado de uma forma simples, todo mundo fica achando que é mágica e que você precisa ser um especialista em naves espaciais para fazer programa. E isso não é verdade. Agora, professor, o fato assim, que a gente tem mais relevante é de que a expansão da internet e dos meios digitais vem
provocando uma convergência de mídias. Daqui a pouco todo mundo vai ter todas as mídias num aparelho celular. E você demanda que se faça uma programação que torne os produtos e serviços cada vez mais acessíveis para as pessoas que existem no Brasil de carne e osso. Sim. Que são essas pessoas que muitas vezes são até analfabetas funcionais, como se diz, né? E que utilizam esses produtos e esses serviços. Qual o impacto que isso tem na inovação tecnológica e no desenvolvimento de produtos e serviços aqui para atender essa demanda? Você pega uma pessoa com 3 anos de idade, entrega um smartphone, ela começa a mexer naquele negócio automaticamente, porque ela viu você mexendo e aquilo ela não tem nenhuma dificuldade, não é? Do nosso ponto de vista, essas coisas acontecem no Brasil de uma forma muito social. Né? O brasileiro é um povo muito solidário, além de muito gregário, é muito solidário. Você vê isso se você olhar sociologicamente para um terminal de caixa eletrônico. Né? A primeira pessoa que tem uma dificuldade na sua frente, imediatamente aparece um bocado de gente para tentar ajudar. Olha, aperta ali, faz isso, não sei o que lá, parará. As pessoas dão muita informação para as outras, é totalmente diferente da Alemanha, por exemplo, ou da Inglaterra, onde cada pessoa está mais ali fechada no seu silo. Essa qualidade brasileira de gregariedade com solidariedade faz com que a gente aprenda em conjunto muito mais rapidamente. Ninguém nunca foi para uma lan house dar uma aula de como é que você entra no Facebook. Uma pessoa descobriu como é que entra, conta para do lado, que conta para não sei quantas outras do lado. Daqui a pouco está todo mundo dentro sabendo trocar foto, fazer scraps, fazer o que você quiser. Você acha que Facebook, Orkut, por exemplo, serem grandes hits no Brasil tem a ver com essa nossa personalidade já nativa de fábrica? Assim? Tem, o Twitter também. Né? Twitter, de repente, o Brasil toma de assalto o Twitter e é o Twitter que sincroniza o Brasil, a ponto de você quase poder dizer que se não está acontecendo no Twitter é porque não está acontecendo. Né? Se você pegar e olhar um stream de Brasil no Twitter, o Brasil está todinho lá. Estão os debates políticos, estão a novela da televisão, está um noticiário, está a vida real, estão os produtos que estão sendo lançados, está um engarrafamento da cidade, está tudo lá. Então, a gente tem uma facilidade no Brasil muito grande de compartilhar coisas. Nós não somos uma sociedade muito baseada no segredo, no isolamento. A gente compartilha muito e isso podia ser mais usado, voltando para a conversa anterior, como parte de uma capacidade inovadora quase que nativa do Brasil. Para mim, por exemplo, é um fracasso quase que pessoal da área de inovação onde eu estou, que as principais redes sociais sendo usadas no Brasil, na realidade, todas as redes sociais sendo usadas no Brasil, nenhuma tem sido feita aqui. Quando as primeiras versões dessas redes, as versões originais, né, que só tinham dezenas de milhares de pessoas, podiam ter sido feitas por quaisquer 3 ou 4 alunos de graduação de quase qualquer universidade, porque a programação, a infraestrutura de software era absolutamente trivial. Apesar de ter, no Brasil, muita gente capaz e um potencial inovador muito grande, a dinâmica tem mostrado o contrário. A gente tem sido muito consumidor. Talvez por achar que a gente não conseguiria fazer alguma coisa para o mercado mundial. A gente precisa parar um pouco, olhar e dizer, a gente precisa tentar mais, errar mais, aprender mais para fazer mais coisas que dão certo. Sem tentar errar e aprender, a gente não consegue chegar lá. Vamos dizer assim, uma reação imediata dos grandes do mercado mundial quando surge alguma coisa que possa ser interessante para ele. O caso do KD, por exemplo. Não, mas que foi rapidamente... Veja, foi comprado. Foi comprado porque não tinha um modelo de sustentabilidade local e a oferta para o empreendedor na época era muito boa. Você não pode descontar isso. Mas se você pegar os grandes do mercado mundial, a rede dominante hoje, as 2 redes dominantes no mercado mundial, que são Facebook e Twitter, não saíram de nenhum grande. Mas o Orkut fez um caminho inverso, né? O Orkut hoje em dia é brasileiro. Mas o Orkut fez o caminho inverso. Boa parte dele foi desenvolvido depois, o redesenho aqui, né? Em um caminho de uma espiral que o Orkut está a largos passos de se tornar irrelevante, certo? Porque sendo de uma empresa que não tinha como estratégia um negócio de redes sociais, ele sempre foi periférico. Então o Orkut foi muito importante no Brasil e na Índia durante um tempo, hoje é quase só no Brasil, e está em vias de se tornar completamente irrelevante. Então, quando você pega quem era Facebook? Facebook eram 4 estudantes, 3 estudantes, 5 estudantes, num dormitório qualquer. E cria um monstro que vale dezenas de bilhões hoje e tem 600 milhões de usuários. Twitter era um negócio, sei lá, em 2007, Twitter era um zero à esquerda.
Hoje tem mais de 100 milhões de usuários e, como eu já disse aqui, sincroniza o Brasil. E isso não veio da Microsoft, de Apple, de Google, de Oracle, da IBM, de ninguém. Ou seja, existe um espaço gigantesco para criatividade e inovação, do qual nós não estamos participando no Brasil e a partir do Brasil, na intensidade e com a competência que a gente poderia estar. Você acha que tem uma barreira da língua aí? Por exemplo, da gente pensar em português, da gente se relacionar... Pô, português é a quinta língua mais falada do mundo, então não tem um mercado mundial, da gente não... Ou é não, eu acho que a mesmo? barreira é que a gente tem olhado e dito, isso aqui não vai dar certo porque somos nós que estamos pensando.